Jesus é melhor. Jesus é melhor do que tudo. O livro de Hebreus, que nós lemos já por duas passagens, 2 vezes durante o culto, ele traz essa temática: Jesus é melhor do que tudo. Jesus é melhor, a revelação em Jesus é melhor do que qualquer outra revelação. Ele começa dizendo isso. Deus disse muitas vezes pelos profetas do passado, mas nos últimos dias Ele nos tem falado pelo Seu Filho. Ele é o esplendor da glória do Pai, Ele é o máximo, Ele é melhor do que os anjos. Nós lemos isso também. Vai dizer que Jesus, o sacrifício de Jesus é melhor do que o sacrifício do Antigo Testamento. Jesus como sacerdote é melhor do que qualquer outro sacerdote, porque ele é da ordem de Melquisedeque, diz o livro de Hebreus. Jesus é melhor que os ministérios levíticos. Aliás, há tanta ênfase disso hoje, né? De levita, né? Jesus veio para tornar completamente dispensável o ministério levítico. Jesus é melhor, é essencial, é primordial. Querer conhecê-lo era querer conhecer a fonte da vida. Quando os apóstolos eram questionados sobre a pessoa de Jesus, quando Jesus mesmo era questionado, como por exemplo, no desfecho da multiplicação dos pães, quando Jesus começa a dizer: vocês gostaram do pãozinho que comeram, né? Mas vocês precisam se alimentar de mim, senão vocês vão perecer. Os pais de vocês que experimentaram o maná no deserto, morreram todos. Não foi suficiente receber o pão de Deus. É necessário receber o pão vivo que desce do céu. E por causa disso foram deixando a Cristo, deixando, até que só sobraram os 12. E Jesus Cristo continuou perguntando: vocês também não querem me abandonar? E aí Pedro, mais uma vez, deu uma adentro, deu um passo para frente e disse: para quem iremos nós, Senhor? Se só Tu tens a vida eterna. E nós temos, olha só, que ele responde, ele conhecia Cristo, e nós temos crido que Tu és, ele sabia quem Cristo era, que Tu és o Santo, o Filho de Deus. Conhecer a Cristo devia ser o nosso maior objetivo da nossa vida. Como que nós podemos conhecê-lo? Bem, começa pelo conhecimento histórico, é fato. Por isso, ler a respeito dele é muito bom. Não é o suficiente, mas pelo menos é um começo. Leia sobre Cristo. Quem Ele fez, o que Ele fez, quem Ele era. Comece a se informar sobre a sua vida e ministério. Abra a Bíblia, se debruce sobre ela, que ela seja seu alimento diário. Você quer que ele seja essencial para você, se alimente de Cristo. Mas não só isso, mas você tem que depois transformar isso num caminho de volta, porque se pela Bíblia Deus fala com você, você também precisa falar com Ele. A oração é essencial, tão essencial quanto a Bíblia, tão essencial quanto a leitura da Bíblia. A sua devocional não está completa só com a leitura da Bíblia, você precisa orar, porque é quando você responde a Deus aquilo que você aprendeu. Como tem sido encarada como meio utilitarista a oração em nossos dias? Você pergunta: orar? Mas o que eu vou dizer para Deus? Não estou precisando de nada. Mas será que a oração é só para isso? Só porque você está pedindo alguma coisa? Imagine se teu filho te trata desse jeito, você ia gostar? Se viesse te procurar só quando está precisando de alguma coisa? A oração é o meio pelo qual nós buscamos a Deus e conversamos com Ele, nos apropriamos de um relacionamento de intimidade com Ele. É importante orar, tanto quanto ler a Bíblia, mas não só isso, é também obedecer. Quer conhecer a Deus? Você precisa conhecer através da obediência. Há um homem que eu gosto muito da história dele no Novo Testamento, lá no livro de Atos, que é Barnabé. Barnabé não era o nome dele, era um apelido dado a ele pelos apóstolos, que quer dizer filho da consolação, ou filho de exortação. E essa expressão, filho de exortação, que é Barnabé, que é do aramaico, é interessante porque
me pergunto, por que os apóstolos deram esse apelido para ele, para aquele homem chamado José? E por que esse apelido, filho de exortação? Porque na construção vai aí um termo chamado filho de exortação, filho de paracletos, essa palavra grega vocês já devem ter ouvido falar. Era uma palavra que Jesus Cristo usou para si. Eu vos enviarei outro consolador, outro exortador, fazendo ele referência ao Espírito Santo. Mas se era outro, é porque ele já era um. Essa palavra em alguns lugares, como por exemplo em 1 João 2,1, é traduzida por advogado. Filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia pecardes, tendes advogado. A respeito de quem ele está dizendo ali? A respeito do próprio Cristo. Então, se os apóstolos deram esse nome, filho de consolador, ou filho de consolação, filho de exortação, àquele homem chamado José, a impressão é que dá, e alguns estudiosos estão comigo aqui, ou pelo menos eu estou com eles, para ser aqui um pouco mais justo, é que alguma coisa no comportamento de Barnabé dava indicação, fazia-o parecer com Cristo. Por isso que era um pequeno Cristo, um filho de consolação, um filho daquele que é a consolação. Como convém aos filhos em relação aos seus pais. Já viram isso? Quando você começa a conviver muito com uma pessoa, você começa a pegar seus trejeitos. Isso é interessante, para o bem e para o mal isso, Começa a pegar os gestos, o comportamento, você começa uma osmose, você começa a adquirir trejeitos da pessoa com quem você convive. Em especial se você gosta dela, aí é intencional. Você procura usar as mesmas palavras, agir de uma maneira parecida. Por isso que Barnabé talvez de fato se parecesse com Cristo. E era assim mesmo com Paulo. Por isso que todas as coisas eram refúgio para ele, por amor a Cristo. Eu precisei conhecer a Cristo para perder as coisas. Olha que coisa importante, Eu precisei conhecer a Cristo para perder as coisas. E não é porque foi um castigo do mundo sobre mim. Agora que você é cristão, você vai perder tudo. Não é isso. O fato é que conforme eu vou conhecendo a Cristo, eu vou me parecendo com Cristo. E eu vou agora descartando coisas que Cristo descartaria se estivesse no meu lugar. Puxa, isso aqui eu dava tanta importância, eu colocava tanto o meu coração nisso quando eu não conhecia a Cristo, mas agora que eu conheço, isso para mim não vale mais nada. Você não tem esse tipo de experiência de considerar coisas agora como lixo, porque agora você é uma nova criatura, porque agora você se parece com Cristo, e Cristo não valorizaria isso. Tem um texto aos Coríntios que Paulo fala assim, que nós somos transformados de glória em glória como por um espelho na imagem daquele que nos salvou. É assim, é como se Cristo fosse um espelho para o qual você olhasse, e você de tanto olhar para esse espelho, você começa a se parecer com a imagem que você está olhando. Até que chega um ponto, aqui mesmo aos Filipenses, que ele diz o quê? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Olha só, a que ponto pode chegar uma transformação? Gente, essas coisas não são minhas. Eu não sou assim naturalmente. Eu, Fernando, eu não ajo dessa forma. Se eu estou agindo assim, é porque Cristo está em mim. A glória é dele, a honra é dele. Conhecer a Cristo devia fazer isso, nos parecermos com Cristo. E não é à toa que quando Pedro foi acusado de ser um dos seguidores de Cristo, o que ele fez? Ele quis marcar os seus atos como sendo muito discrepantes em relação à vida de Cristo. Ele começou a praguejar para mostrar, por A mais B, praticamente, que ele não era um seguidor. Mas, queridos, Cristo está interessado na opinião que você tem sobre Ele. Quem eu sou?